Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou o Marcelinho e vamos começar aqui nossa criação de cenário para esse 7 de fevereiro, terça-feira. Tô gravando aqui na segunda-feira ainda, na noitezinha da segunda-feira. Tirei o dia hoje de descanso, não fiz nada. Foi um final de semana de vários jogos, muito cansativo. Foram aí mais de 60 jogos, mais ou menos, que a gente ficou de olho, ficou vendo o jogo. Fiz umas contas lá pra galera do Grupo VIP, para o pessoal ver. Foram 86 entradas que a gente deu no sábado e no domingo, né, no total. Foram 66 greens e 20 heads. Uma média absurda. Se pegar aí uma média de 0.5, né, 1,50 entrada, então você tem 20 heads ali, você perde 10 unidades, né? E você tem 66 greens, você ganha 33 unidades. Com menos 10 você faria 23 unidades. É uma conta meio básica assim, né? Obviamente a gente tem alavancagem, tem momentos que a gente entra mais pesado, momentos que não, o odd pega maior, né? Mas sempre ali na média do 1,50, então só para a galera ter um pouco de entendimento aí, como que a gente trabalha no grupo. É puxado, é cansativo. E hoje eu vim para ficar mais focado no jogo do Fenerbahçe, né? E eu acordei com a notícia, né? Triste notícia do terremoto lá na Turquia, matando várias e várias pessoas. Rodada do Campeonato Turco sendo adiada, né? Muito triste. Isso não para de subir o número de vítimas. Mas é isso. Vamos lá, vamos comentar aqui dos jogos que a gente tem. A gente tem o começo da Libertadores, né? A fase inicial da Libertadores. É o primeira pré, né? Se não me engano, são 3 jogos de pré-Libertadores. A gente tem o Huancayo, que é do Peru, se eu não me engano, contra o Nacional do Paraguai, né? Não vi nada nem do Campeonato Peru, nem do Campeonato Paraguai. Então aqui vai ser um jogo bem para ficar de olho, tá? Primeiro, para tentar pegar alguma coisa no layer pela equipe em campo, tá? No Carioca a gente tem Nova Iguaçu e Vasco. O Vasco é o 6º colocado, precisa de mais da vitória. O Nova Iguaçu é 9º. O Vasco vem de vitória 4-0, 5-0, 5-0 no Resende. Venceu bem o Vasco. O Nova Iguaçu vem de um empate 0-0 com o Botafogo. É um jogo que dá para acreditar aqui numa vitória do Vasco, né? Essa cotação em 44 tá baixa, né? Mas tem sido essa a linha da precificação dos times grandes contra os menores, né? O Fluminense abriu a 1,25 contra o Audax. O Botafogo abriu a 1,36, se eu não me engano, com o Boa Vista, que era o último colocado. Aqui a gente tem o Nova Iguaçu em 9º, uma cotação de 1,44 para o Vasco. Dá para trabalhar esse back aqui. Vamos ver se o Vasco vai dar leitura. Na Championship a gente não tem Sunderland, que empatou no domingo com o Millwall. O Sunderland vai a 9º colocado. 9º colocado só, né? Não vai brigar para subir, né? 42, não, até que tem, né? São 2 pontinhos só. Vai brigar e muito. Mas só de não cair, de não voltar para a Liga 1, já é interessante. Na DFB Pokal, Copa da Alemanha, jogo único. A gente tem 2 jogos bem interessantes. 2 horas a gente tem Sandhausen e Freiburg. O Sandhausen é da Bundesliga 2, time de meio para baixo da tabela. O Freiburg não é a primeira prateleira, né? Top na Alemanha, mas é um time que vem dando trabalho há alguns anos. Se eu não me engano, foi vice-campeão passado nessa competição. Então ficar de olho aqui. Acredito numa vitória do Freiburg, não acho que a odd esteja baixa, acho que uma odd é justa, tá? O Freiburg vem de goleada sofrida pelo Dortmund, 5-1, e a derrota acachapante, né, para o Wolfsburg 6-0. Mas vinha depois de 2 jogos de vitória, 2 jogos, né? Uma vitória e um empate contra o Frankfurt, onde jogou muito mais, e uma vitória tranquila não, acho que foi de virada, não sei se foi de virada, não sei, mas uma boa vitória para cima do Augsburg. O Sandhausen vem dentro de casa, vem de derrota para o Darmstadt, que é o líder, que vai jogar também 4-0, 4-3 com o Heidenheim e empate 2-2 com o Braunschweig. Que eu vou ficar de olho nesse back, a equipe do Freiburg e mercado de gols, comento sempre, né, por se tratar de Copa. Ali, se o jogo tiver 1-0 para alguma equipe, né, obviamente o placar não levando para a prorrogação, eu acho que pode ser interessante observar o desespero do adversário,
para tentar ver espaço, né, em brecha para aplicar alguma coisa no mercado de gols. Tá bom? 4h45 a gente tem Frankfurt e Darmstadt. Frankfurt, time de meio da tabela também um pouco mais para cima no campeonato alemão. O Darmstadt é o líder da Bundesliga 2. É um time bem interessante de ver jogar. Vem de uma vitória para cima do Sandhausen 4-0, onde deu uma aula de saber se defender, sair no contra-ataque. E o Frankfurt vem de uma vitória para cima do Hertha Berlin 3-0, onde jogou muito bem também. Tá? Aqui pode ser um jogo bem aberto, depende muito da vontade do Frankfurt querer fazer esse jogo. Acho que vai ser um time que vai pressionar a equipe do Darmstadt. O Darmstadt sabe se defender, sabe sair para o contra-ataque. Acho bem interessante ficar de olho nesse mercado de gols. Tá? Na FA Cup, a gente não tem nada de interessante. A gente tem o Wrexham, que agora tá famosinho por conta do... esqueci o nome dele, do ator americano ou inglês, acho que é americano, que comprou o Wrexham da 5ª divisão, se não me engano. Ele tá subindo com a equipe. O primeiro jogo foi 3-3 contra o Sheffield, né? Foi 3-3 contra o Sheffield. O Sheffield fez com um homem a menos, tomou 3-2 no finalzinho do jogo, e numa cobrança de escanteio conseguiu arrancar o empate. Agora o Sheffield é muito favorito, né? Dá pra ficar de olho aqui no back, a equipe do Sheffield, mas cuidado, tá? O time aqui parece ser bobo, não. No Mundial de Clubes, vou deixar pro Mundial de Clubes por último. Vamos ver aqui. Na Holanda, a gente tem um AZ na Copa, né? Pode ser interessante alguma coisa no mercado de gols, tá? Campeonato Mineiro, a gente tem o Cruzeiro contra o Pouso Alegre. Não tem cotação, ainda tá aquele bug, né? Só aparecem os 4 primeiros. Não sei porque que bugou aqui. Mas dá pra ficar de olho no back Cruzeiro, dependendo da odd, né? América Mineiro venceu, né, o Cruzeiro 1-0 no último jogo. Que dá pra ficar de olho num lei aqui, o Atlético Clube. Tem que ver as odds, se vai dar pra trabalhar ou não. Campeonato Paulista a gente não tem os grandes. Na Série A italiana, Salernitana e Juventus. Juventus se aproximando da zona do rebaixamento, né? Perdeu 15 pontos. E tem um boato que pode perder ainda mais pontos. Se perder mais pontos, vai ser rebaixado. Se perder mais uns 15 pontos aqui, ficar com 8, vai cair. Dificilmente não vai segurar. Salernitana dentro de casa tem 3 vitórias em 10 jogos, perdeu 4. Fora de casa, a Juve tem 4 vitórias em 9 jogos, perdeu 3. Isso é um jogo bem complicado. Acho que essa cotação de 57 para a Juve está baixa. Tá? Nos últimos jogos, 2-2, 2-0, 2-0. Juventus venceu 2 dos últimos 3 jogos. Fora de casa, bateu por 2-0. A Salernitana dentro de casa vem de 4 jogos sem vitória. Perdeu para o Napoli, empatou com o Torino, perdeu para o Milan, empatou com o Cremonese, só venceu o Spezia. E Juventus fora vem de uma goleada para o Napoli, bem merecida a goleada. O Napoli brincou no jogo. Vitória para Cremonese e Verona. Cara, eu acho que essa odd aqui pode ter uma correção, tá? Deixa eu ver a escalação. Vai jogar Vlahovic, se joga Di Maria ou não. A Di Maria, mas quem... No jogo passado tava a mesma coisa, tá? Tava a mesma formação aqui e entrou o Vlahovic. Vamos ver se o Vlahovic realmente vai jogar ou vai ser banco. Entrou o Vlahovic e entrou o... Esqueci o nome dele. Seleção italiana. Chiesa. Entrou o Vlahovic, entrou o Chiesa de titulares. O Moisquinho e o Di Maria foram bons. Se entrar com o Di Maria e o Moisquinho, pode ser que dê pra buscar ainda mais aqui, né? Essa correção de preço, tá? Mas até acredito numa vitória da Juve, mas a princípio vou olhar para essa correção, tá bom? E para falar aqui do Mundial de Clubes, Flamengo e Al Hilal, 1,36 odd do Flamengo, já vim aqui totalmente enviesado a trabalhar essa correção. E vamos lá. O time do Al Hilal bateu, né? O Casablanca, 1-1, foi para os pênaltis, conseguiu empatar no finalzinho, um pênalti. Que, se eu não me engano, quem bateu o pênalti foi o jogador que foi expulso, né? Cano. Não sei se é Cano. Acho que é Cano, né? K-A-N-O. Não tem aqui a escalação, mas eu acho que foi ele que fez. O jogo foi 1-1, mas acho que foi ele que fez. E depois ele foi expulso na prorrogação. É um time muito forte. Uma transição, uma correria absurda, tá? O Flamengo pode cansar ele um pouco nessa correria, pode ser um jogo mais relaxado.
A gente teve esse jogo em 2019, né, com o JJ no comando do Flamengo, e depois ele falou que aquilo foi uma estratégia. Mas vamos lá. O Flamengo começou com uma odd bem parecida, tá? Eu lembro que eu trabalhei esse jogo. Eu trabalhei a mesma situação. Correção de preço no primeiro tempo, consegui pegar o gol do Al-Hilal, o Al-Hilal fez 1-0. E no segundo tempo peguei a correção contra o Al-Hilal. Peguei o crime, né, do Flamengo virar, e o Flamengo venceu por 3-1. Foi 3-1? Foi, 3-1. O JJ falou que ele tinha treinado o Al-Hilal, né, sabia do time, mas sabia que o time ia cansar. Então ele deixou a correria para cansar. Se isso acontecer, ótimo, a cotação do Flamengo vai disparar de novo. Então, quero estar dentro nesse momento, tá? Mas eu acho que o time do Flamengo, para essa temporada, ainda não está, obviamente, do jeito que o Vitor Pereira quer, tá? Não concordei muito com a ida do Vitor Pereira para o Flamengo, tá? Eu acho que o que o Dorival fez com o elenco do Flamengo, sendo campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, ele tinha que pelo menos ficar para o Mundial. Mas a decisão da diretoria foi tirar. O pessoal fala que o Dorival pediu muito, aí tem boatos lá que o técnico do Flamengo só podia ser de um empresário, enfim, tem uns boatos lá dentro do Flamengo. Então, e acho que o Vitor Pereira ainda não conseguiu encaixar o Flamengo. O Flamengo perdeu o João Gomes, perde muita marcação. O Gerson e o Thiago Maia não estão conseguindo fazer essa marcação-pressão o tempo todo. Eu acho que o Al-Hilal vai ter campo para poder jogar e pode ser perigoso para o Flamengo, tá? Aqui eu vou ficar de olho no que eu comentei, vou ficar de olho, obviamente, no mercado de gols. Eu acho que, caminhando para o final, acho que o jogo pode ser bem aberto. A gente teve Al-Hilal e Casablanca. O Al-Hilal empatou no final do jogo, 1-1, e foi para os pênaltis. A gente teve o Seattle Sounders contra o Al-Ahly. O Al-Ahly fez o gol no finalzinho do jogo, 1-0. O Al-Ahly com o Oakland City foi 3-0. No finalzinho do jogo, o Al-Ahly fez o terceiro gol. Então pode ser mais um jogo que pode ter gol no final, tá? Não vou, obviamente, torcer contra o Flamengo, né? Só que eu tenho que saber distinguir coração e trabalho. É isso que me dá o dinheiro, é meu trabalho. Então, se eu conseguir realmente ver que o Flamengo está uma marcação frouxa, muita trocação, o Al-Hilal levando muito perigo, pode ser interessante pegar essa cotação do Flamengo, até porque o Flamengo, vamos supor que eu pegue a cotação do Flamengo em 36, que deve começar perto de 40, em 45, mais ou menos. Uns 50 não, mas em 40 vai começar essa cotação do Flamengo. Deve começar muito abaixo, não deve começar em 36 não, deve subir um pouquinho no pré. Mas tomar o gol do Flamengo, por exemplo, né? Essa cotação do Flamengo não vai despecar muito, não deve bater ali 1-0 ou alguma coisa, deve bater 1-15. Então não deve ser um head tão grande você tomar o gol do Flamengo e sair do mercado, tá? Mas para isso é o que eu comento sempre, tem que ter gestão, tem que ter sua metodologia, seu método fomentado, tá? E obviamente se a gente conseguir pegar um gol do Al-Hilal vai ser um lucro interessante, porque aí a odd do Flamengo vai para pelo menos 2. Então pode ser muito bom essa correção e depois a gente consegue trabalhar com lucro outros mercados, tá? Vamos ver. Espero que seja um dia bem positivo. Poucos jogos, né? 6 jogos, se não me engano, 6, 7 jogos. Mas dá pra gente conseguir trabalhar bem espaçado. Vou ver se eu consigo fazer uma live para esse jogo, tá? Nessa semana. Vamos ver como é que vai ser a aceitação da galera lá. Valeu? Quem gostou do vídeo, quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, dá aquele like pra gente, ativa o sininho e comenta aí se a gente deixou de passar alguma informação, se vocês têm alguma coisa a acrescentar. Valeu? Até mais. Abraço.